De volta com o programa da sexta-feira daqui a pouco. Opa, hoje é quinta. Hoje é quinta, Deu um pré-sexta. tilt aqui, viu? É pré-sexta. Calma, né? Calma. Semana tá cansativa, mas tá perto de acabar. A gente ainda tem o que conversar até lá, viu? E hoje, com a secretária municipal de Educação, o Beone Alencar, que está aqui esclarecendo pra gente sobre a reunião com o Sindicerp, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sobre as reivindicações dos professores, principalmente o piso do magistério, toda essa polêmica que está em torno disso, professores em indicativo de greve aqui em Mossoró. Manda sua pergunta, já tem gente participando, daqui a pouquinho a gente começa as participações de casa. Este é mais um ano sem carnaval, viu, Carol? Pelo menos oficialmente ou com festa pública nas cidades do país, muitas delas, né? E a Prefeitura de Areia Branca, aqui na região da Costa Branca Potiguar, divulgou desde o mês de janeiro que não vai realizar as tradicionais festas públicas promovidas pelo município no carnaval deste ano de 2022. Mas como será isso? Como é que isso atinge o comércio da cidade? Acompanhe. Areia Branca, localizada na Costa Branca do Rio Grande do Norte, tem um dos carnavais mais conhecidos e tradicionais do estado. Mas, por causa da pandemia, não vai acontecer por mais um ano. Assim como outros municípios potiguares, a cidade resolveu cancelar as festas públicas para tentar evitar contaminações por Covid-19 e também pela gripe. E o comércio por aqui continua a passos lentos, mesmo com a chegada da data. Não são tão boas não, porque primeiro, não vai ter carnaval do jeito que o povo queria, né? A prefeita, problema dessa doença e não vai ter nada, não vai deixar bloco sair na rua, vai fechar tudo. Eu acho que quem for brincar, brincar em casa, nessas casas de praia, esses cantos, mas carnaval em si, esse ano nada. Seu Geomar é comerciante e trabalha no Mercado Público Municipal de Areia Branca há 5 anos. Ele explicou como um carnaval cancelado pode prejudicar as vendas. Vinha muita gente para cá e o comércio circulava o dinheiro, era melhor. Como tem sido nesses últimos anos de pandemia? Fraco, né? Fraco o comércio, caiu as vendas. O movimento caiu muito, né? Não só esse ano, já vem desde o começo da pandemia, vem caindo. A cada dia que passa o movimento vem diminuindo. Isso gera muita preocupação, né? O comércio, né? Tudo parado. Além de Areia Branca, cidades como Tibau e Apodi anunciaram a suspensão da festa. Apesar da proibição de shows públicos e blocos de rua, eventos privados continuam mantidos. Aí, muito carnaval público sendo cancelado. Tem gente que pergunta, Vonúvio, a gente vê nas redes sociais, muita gente questionando também por aí, pelas ruas, carnaval dos ricos vai ter, de quem tem dinheiro para pagar, mas o carnaval dos pobres, de quem não tem dinheiro, não vai ter, que é uma hipocrisia. Na verdade, o que acontece o risco ainda existe, a pandemia não acabou. A gente acaba... Aliás, a gente ainda nem saiu dessa terceira onda, foi mais rápida, porque a Ômicron realmente tem características diferentes, mas ainda não estamos numa situação segura. E a questão é de colocar o dinheiro público nesta situação de risco. É por isso, realmente, que as prefeituras, o Estado, cancelou financiamento de festas para o Carnaval neste momento e também os eventos públicos de Carnaval, para não se investir dinheiro público numa situação de risco à sociedade. Agora é complicado, neste momento, e com toda a abertura que já tivemos, realmente, fazer novas restrições a eventos nessa situação, por conta da questão econômica mesmo, por conta da questão de relação política mesmo com esses empresários, com esses realizadores de eventos. Existem as regras, alguns decretos com algumas recomendações para a realização dos eventos, mas realmente não há proibição. Quem quiser pagar para se arriscar, paga e vai e curte sua festa, se diverte. Ninguém sabe se depois vai ficar doente ou não, mas corre o risco. Agora, os poderes públicos financiarem o risco da população realmente é muito arriscado e é uma responsabilidade muito grande. Só para deixar bem claro a diferença de agora, 2022 para 2021, a diferença com relação à pandemia é a vacinação, que avançou muito. Isso. Já está aí atingindo mais de 70% da população brasileira sendo imunizada. Então, com vacina no braço, aos poucos a gente vai
poder voltar a ter festas gratuitas nas praças, nas ruas de Carnaval, de São João, enfim. Mas é importante que as pessoas elas possam ter essa consciência. Lá em 2021 não existiu o avanço da vacinação, né? E agora a gente pode falar na retomada do comércio, na normalidade, com o avanço da vacinação. Isso é o que vai tirar a gente da pandemia, este cuidado que cada um precisa ter. Vamos voltar com a secretária, Albeone Alencar. Secretária, muitos professores questionando o fato da jornada pedagógica não ter sido aberta para todos os professores de forma presencial. Por que isso aconteceu? Muita gente interpretou essa situação como uma maneira de evitar justamente este contato direto neste momento de tensão por conta dessas reivindicações e por conta do piso. Mas por quê, afinal? Pela questão da pandemia, pelo mesmo motivo em que as prefeituras estão suspendendo o carnaval. A pandemia, de fato, nós programamos uma jornada que seria presencial, embora não tivéssemos ainda anunciado, mas nós fizemos esse planejamento para mais de 700 pessoas, né? Nós temos mais de 1.000 professores na rede, então nós não poderíamos fazer um evento, né, presencial com mais de 1.000 pessoas, seria irresponsável nessa questão da pandemia. Não foi para evitar confronto, até porque em 2021, quando nem se falava nessa questão do piso, até porque não houve reajuste em 2021, nós também fizemos no mesmo formato. Fizemos no formato híbrido, com diretores e supervisores de modo presencial, que é um número limitado, que a gente não chegou a 250 pessoas, e os professores participando, sim, pelo nosso canal do YouTube e pela transmissão da própria TCM. Então, nós fizemos esse trabalho tanto em 2021 quanto agora. A jornada aconteceu agora no mesmo formato de 2021. Não foi, jamais evitaríamos o contato com o professor, muito pelo contrário. Queremos e torcemos que em 2023 possamos estar todos presencialmente numa grande jornada para mais de 1.000 pessoas. Secretária, sobre a estrutura, as estruturas das escolas do município, falou-se muito sobre o retorno que poderia acontecer de forma 100% presencial no ano passado, que não aconteceu, mas para agora, 2022, como é que está essa relação? Retorno das aulas, possibilidade do retorno, estrutura das unidades, não só com relação à Covid, mas também com o próprio funcionamento ali das aulas, estudantes, professores? Nós conseguimos avançar na questão infraestrutural em muitas unidades. Muitas unidades hoje estão em condições bem melhores do que encontramos. Estamos com outras tantas unidades também em obras, né? Gostaríamos, sim, de estarmos já com 100% das unidades já com condições ideais. Ainda não estão. Afinal de contas, nós assumimos uma rede do ponto de vista estrutural, com unidades literalmente caindo aos pedaços. Então, nós estamos, de fato, recompondo essas unidades e o nosso trabalho é um trabalho para uma gestão toda para 4 anos. Não só investimos, como continuaremos investindo na infraestrutura. Ela está melhor do que recebemos, ela já está em condição de receber as crianças. Gostaríamos que tivessem condições melhores, mas voltaremos sim de modo presencial. E estamos avaliando aquelas unidades que estão em obras, caso a manutenção da obra cause algum risco para o funcionamento das escolas de modo presencial, essas que ainda demoram 30 ou 60 dias para concluir, nós vamos analisar, convidar os diretores e vamos, se necessário for, permanecer somente nesses casos pontuais ainda com algumas aulas remotas por mais de 30, 60 dias, se for o caso. Mas a ideia, de um modo geral, é retornarmos 100% presencial. A gente tem aqui a pergunta da Ivanessa e também a pergunta do Jean. Eles perguntam sobre concurso para professores efetivos do município. Continuamos firmes, informando e faremos sim o concurso, né? Estamos fazendo o levantamento, inclusive da necessidade de criação de cargos, né, para o município, como, por exemplo, o cargo de intérprete de Libras. A gente precisa ver se vai criar esse cargo. Nós estamos estudando essa possibilidade, que é uma realidade que nós temos no município. Não existe esse cargo no município
Então, embora já tenha inclusive surgido concurso com vaga para intérprete, foi uma ação equivocada, pois teve uma vaga para concurso para um cargo que não existe, no município não existe o cargo de intérprete livre. Então, nós estamos analisando tudo isso, fazendo o levantamento cuidadoso das necessidades de todas as escolas e sim, faremos o concurso em breve. A gente tem aqui o Nerenilson, do Santo Antônio. Ele pergunta por que o município não solicita ao MEC a complementação da verba do Fundeb, já que a lei permite isso. Não, veja bem, a verba do Fundeb, isso a própria frente dos municípios e a FEMURNE, todo mundo está, todos os prefeitos e todos os estados estão justamente discutindo isso, esperando que haja esse repasse. A gente tem aqui a participação da Francielda e ela questiona como o departamento jurídico da prefeitura faz o cálculo para afirmar que já paga o piso aos professores. Pelo valor inicial que é pago ao professor em início de carreira no município, né? Então, a leitura, o entendimento do jurídico da prefeitura é justamente esse. Por exemplo, o piso salarial é aquele salário mínimo que um professor no Brasil ele possa receber em início de carreira. Então, com o piso, por exemplo, o professor de 40 horas, ele... No início de carreira, o professor que entra hoje, no início de carreira no município, ele está recebendo, por exemplo, em torno de 3.800, né? Uhum. E o piso nacional de 3.800 e o professor, início de carreira, recebe mais de 3.900. Então, assim, é com essa concepção, nenhum professor, esse é o entendimento jurídico, que o professor do município de Mossoró, no início de carreira, o salário inicial dele é maior do que o que hoje o piso nacional está prevendo já com o reajuste. Esse é o entendimento jurídico da prefeitura, com o qual, inclusive, o sindicato discorda, porque o sindicato entende ler de outra forma, mas nós estamos justamente apresentando a leitura jurídica para o jurídico do sindicato na próxima reunião. A gente tem o Francisco, pergunta quanto é o piso salarial de um professor do município, do estado e um particular? Eu posso responder pelo do município, né? Nós temos, como eu falei agora há pouco, eu vou até dizer mais precisamente, né? Por exemplo, um professor no município de 30 horas, né? Ele recebe, por exemplo, de carreira inicial, ele recebe 2.995, o piso nacional para um profissional com 30 horas, por exemplo, já com reajuste, é na casa de 2.883. Então, assim, 2.880. Então, veja bem, o professor de Mossoró, com 30 horas, ele recebe 2.995, o salário inicial dele. Um professor em Mossoró, de 40 horas, né, e no início da sua carreira, ele vai receber 3.994, isso hoje sem o reajuste. Sem qualquer reajuste. Então, é baseado nesse argumento que o jurídico da prefeitura diz que já se paga. Olha, a gente tem aqui a participação de uma pessoa que se identifica como professor Ivanilza. Desculpa, só complementando a pergunta, ele pergunta, por exemplo, no Estado, né? No Estado, por exemplo, hoje, um professor de 30 horas, ele recebe em torno de 2.700 e alguma coisa. Então, veja bem, Mossoró, hoje, para o professor de 30 horas, ele já paga mais do que o Estado do Rio Grande do Norte, mais do que o Estado do Ceará. E aí, a gente tem aqui, já mudando, a professora Ivanilza, que ela diz, quando, em 2021, ao retornar às aulas na Nossa Senhora das Graças, minha sala era uma kitnet com 21 crianças, 2 especiais e sem direito a nenhum auxiliar. Como é que funciona este respeito à educação? Pronto, eu posso dizer a você que o que é que aconteceu no ano passado? As crianças estavam em aula remota, as crianças especiais, ela deve estar falando nesse sentido, porque quem tem o auxiliar são aquelas turmas com crianças com necessidades especiais, né? Ela deve estar falando
justamente disso. O que é que aconteceu? Todos sabemos que nós voltamos no ano passado sem a previsão do retorno por conta de um acordo com o Ministério Público, não estava previsto. Então, como os alunos estavam em aulas remotas, nós não tínhamos os auxiliares, que são os estagiários para auxiliar na educação especial, porque eles não iam se dirigir para a casa do aluno. Esses auxiliares vão estar agora no nosso presencial, né, porque eles vão estar na aula acompanhando o aluno. Então, como esses estagiários não estavam contratados durante a pandemia, até porque os alunos não estavam na escola, né, e sim nas suas casas, não tinham como auxiliar uma professora em casa, numa aula virtual. Então, não houve tempo hábil, quando nós tivemos que retornar no final do ano passado para ver todo o processo de seleção e contratação. Mas para este ano de 2022, sim, todas as crianças com necessidades especiais, aquelas que necessitem que as escolas solicitarem, estarão sim sendo auxiliadas. Nosso tempo já está no final. Quero mandar um alô aqui para a Graça do Nova Betânia, a Santana. A Graça diz assim que só vai falar amanhã na Assembleia, tá certo, Graça? A Santana fala da questão da educação do Estado, dizendo que acha um absurdo a proposta que foi apresentada ontem pela governadora Fátima Bezerra. A gente detalha esse assunto amanhã, realmente. O sindicato estadual também não aceitou a nova proposta. E, Niel do Sumaré, muito obrigada pela sua audiência. Secretária Municipal de Educação de Mossoró, Ubeone Alencar, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Nós que agradecemos a oportunidade e queremos dizer para toda Mossoró e para os professores que continuaremos na linha do respeito ao trabalho do professor, continuaremos sim na defesa de que o professor é um profissional essencial para a sociedade e estaremos aqui todas as vezes que vocês precisarem para esclarecer a população do Mossoró sobre o que temos feito na Secretaria Municipal de Educação. Seja sempre bem-vinda, secretária. Uma última informação, a Assembleia da Educação está mantida para amanhã, viu? 3 da tarde, no auditório da Estação das Artes. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente, 7h25, ao vivo aqui na TCM HD. Ótima noite e até lá.